Bom dia, Olá, bom dia, Margarida. como vai? Tudo bem? Desde já agradeço esta oportunidade à Associação do Minho e também às pessoas que estão presentes, tirar uns minutos para podermos falar um pouco sobre o tema que nos traz aqui. Boa, vamos dar início então? Ahm, Bem-vindos a mais uma Speed Talk da Eminho. Desta vez temos connosco o Duarte Machado da Pagueiro, que nos vai falar sobre transformação digital, a faturação eletrónica no panorama empresarial português. Duarte, muito obrigada por ter aceito este nosso convite e deixo consigo agora a apresentação deste tema. Ok, muitíssimo obrigado, Margarida. Uma vez mais, eu quero agradecer a vossa presença, a todos, para este pequeno Speed Talk sobre o tema de faturação eletrónica, sobre a digitalização financeira. Eu gostaria de dizer também à audiência que no final poderemos esclarecer algumas dúvidas caso as tenham. Peço então que guardem essas questões para o final e assim podemos esclarecê-las. Desde já vou partilhar o meu ecrã para que a gente consiga ter um suporte visual que nos permita visualizar aquilo que eu vos quero fazer chegar. Penso que neste momento já estão a visualizar o meu ecrã. Sim, Hum, Antes de mais, gostaria de me apresentar. O meu nome é Eduardo Machado, sou Senior Account Executivo na Pagero. A minha responsabilidade tem a ver com o mercado nacional, com o mercado português, no desenvolvimento do mercado. A Pagero está em Portugal desde 2019. Desde quando começamos a ouvir falar sobre faturação eletrónica, apesar das excessivas prorrogações. Em termos de agenda, o que é que nos traz aqui hoje? Eu dividi aqui em 6 pontos, que irei-me debruçar de uma forma muito high level. O primeiro ponto será, falamos um pouco sobre as mudanças globais na faturação eletrónica. Iremos falar um pouco também sobre os desafios que as empresas portuguesas enfrentam na atualidade e os desafios que irão enfrentar no futuro neste processo de digitalização financeira. E depois irei mencionar um pouco os pontos que devemos ter em conta em todo este processo de transformação digital. E um tópico que irei abordar que é não se adaptar, mas tornar-se digital nos processos e nos procedimentos internos no que toca ao aspecto financeiro. E por último, caso a audiência tenha alguma questão, estão livres de as colocar e podemos também, de alguma forma, esmiuçar algumas questões que vos podem trazer. Antes de mais, queria dar a conhecer um pouco da Pagero, para quem não nos conhece. A Pagero é uma multinacional sueca. Atualmente nós estamos presente em mais de 140 países. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que temos clientes a colaborar connosco desses 140 países e em 76 países nós estamos em compliance. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que como Portugal e como outros países já iniciaram a obrigatoriedade de faturação eletrónica em diferentes termos. Em Portugal apenas iniciamos o B2G, ou seja, o envio de faturação eletrónica para as entidades governamentais, apesar de existir uma pequena confusão entre o que é faturação eletrónica, que é um PDF reconhecido como um documento eletrónico, mas temos outras geografias em que já existe uma obrigatoriedade não só no âmbito do B2G, mas também no âmbito business to business. Atualmente estão connosco mais de 95 mil empresas a nível mundial e conectamos 12 milhões de empresas. Nós estamos espalhados em diferentes geografias, atualmente 30 escritórios, onde temos equipas dedicadas a fazer suporte e a desenvolver projetos com os nossos clientes. Nós na Pagero temos uma missão que é, na prática, tornar a comunicação empresarial fácil e simples. E não é uma missão fácil, nem uma missão simples. Porquê? Porque existe N de variáveis que, de alguma forma, criam um certo entrave nesta simplificação de processos. Eu costumo dizer muitas vezes que as empresas, de uma forma geral, e não particularizando, sejam grandes empresas ou pequenas e médias empresas, mas empresas nos últimos, falando especificamente em Portugal, nos últimos 8 anos, debruçaram-se muito na sua transformação tecnológica. Ou seja, as empresas começaram a desenvolver o seu ecossistema, começaram a trabalhar mais com RPs, desenvolver uma comunicação cada vez mais digital em termos internos e criaram procedimentos diferentes ao que se fazia anteriormente, numa década atrás. Mas a verdade é que há um cenário novo, que é um cenário chamado de compliance, ou seja, existem regulamentações que de alguma forma aceleram todo este processo, que é as obrigações legais impostas pelos governos da forma que cada país de alguma forma coloca no mercado empresarial. Em Portugal, eu acredito que Portugal nós estamos um pouco atrás do que se está a passar na Europa, uma vez que
Na Europa sobretudo os países mais próximos, já estão num estágio diferente e acho que de alguma forma isso afeta um pouco a competitividade das empresas, ou seja, é não estarmos tão digitais comparativamente em termos com economias de outros Estados-membros, comparativamente com a Europa. Portanto, a comunicação deve ser fácil, a Pagero quer simplificar todo este processo e vou explicar como é que nós podemos simplificar todo este processo e como é que podemos ajudar as empresas nacionais a torná-lo mais simples nessa transição digital. Se olharmos para os principais fatores de mudança, ou seja, se olharmos de uma forma centrada em cada uma das empresas e para as pessoas que estamos aqui neste pequeno speed talk, percebemos que os principais fatores que levam a esta mudança é a simplificação e o ganho de eficiência. Ou seja, as empresas continuam a trabalhar, se nos compararmos com há 20 anos atrás, a única diferença que as empresas têm atualmente, quando se fala em comunicação de envios de documentos tradicionais para os seus clientes e para os seus fornecedores, é que a maior parte das coisas são enviadas através de um e-mail e que no passado eram enviadas através de correio físico. Apesar de muitas empresas ainda recebem muita informação e muita documentação em correio físico, mas na prática o que se passa é que a única diferença foi a forma como enviamos e a forma como recebemos. Porque a forma como nós tratamos essa informação nos nossos workflows continua a ser praticamente muito idêntica. E as empresas percebem que a digitalização vai ajudar através de ganhos de eficiência e através de um controle mais eficiente. Outro aspecto que acaba por ser um fator de mudança tem a ver com a evasão fiscal, ou seja, não é por nada que os governos, sobretudo na União Europeia e fora da União Europeia, porque isto não se passa só a nível europeu, passa-se também nos outros continentes, mas a nível europeu o porquê da faturação eletrónica é simplesmente o combate à evasão fiscal, ou seja, ter um maior controlo de tudo aquilo que se faz, tanto no âmbito privado como no âmbito público. E mais à frente vamos falar um pouco sobre este tema. E depois tem a ver com os valores dos dados, ou seja, nós entendemos que uma vez que os sistemas, e como eu falei há pouco, as empresas investiram fortemente nos seus sistemas internos e estão prontos para comunicar dados, percebemos que na comunicação de dados há ganhos de eficiência em vez de comunicação de dados convertidos numa imagem que é um PDF. Portanto, se as empresas puderem comunicar de dados entre dados, as coisas tornam-se muito mais fáceis, mais céleres e mais facilitadoras em termos de controlo, em termos de ganhos de eficiência. Se pudesse resumir, eu penso que esses são os principais fatores de mudança que estão a levar a esta digitalização financeira das empresas a nível mundial. Falando um pouco sobre o tema de evasão fiscal e porque é que a União Europeia e outros países e outros continentes estão, de alguma forma, focalizados em combater. Eu não quero falar sobre os mercados latino-americanos, eu queria me centrar um pouco também sobre a evasão fiscal a nível europeu. Há um enorme volume de perca na economia em geral nos Estados-membros. Portanto, isto não acaba por ser uma medida de cada país, isso acaba a ser uma medida vinda através da União Europeia. Não sei se para vocês este acrónimo VIDA vos diz alguma coisa. O acrónimo VIDA é um acrónimo, é basicamente VAT in Digital Age. É uma nova forma que a União Europeia criou para que em 2027, 2028, todos os países Estados-membros comecem a comunicar dados e todos os dados sejam centralizados e sejam monitorizados de uma forma totalmente através de data. Ou seja, e o primeiro passo foi o envio de faturação eletrónica e mais passos irão seguir nos próximos 3 anos. Portanto, eu acredito que esta transformação digital vai ser acelerada muito rapidamente. Mas o intuito basicamente é combater a evasão fiscal, ou seja, ter maior controlo sobre aquilo que as empresas de alguma forma trocam em termos de informação e não só no panorama de tributário, mas também no panorama em termos globais, em termos de VAT, através de projeção de IVA. Eu trago-vos este slide também para vos exemplificar aqui um aspecto importante. Se olharmos para os últimos 2022 e 2023, mas se olharmos para 2024, 2025, pelo número de bandeiras que nós estamos a ver aqui nestes gráficos, conseguimos perceber que isto já não é uma tendência. Isso acaba por ser já uma implementação muito séria, não só nos países europeus, mas nos países a nível mundial. Portanto, estas normas têm vindo cada vez mais a crescer, impostas pelos seus governos, e a forma de comunicação das empresas vai ser uma forma cada vez mais eletrónica, entre sistemas e não através de envio de documentos através de formato PDF, e este momento esse mesmo documento em formato PDF. Portanto, isto é uma tendência que nos próximos anos, acredito que em 2025, 2026, vai ser muito mais forte. E se olharmos aqui para os nossos países irmãos, por exemplo, Espanha, aqui ao lado, em 2025 vai iniciar a Lei Creio e Cresce. O que é que isto quer dizer? Na prática,
todas as empresas que estejam em Espanha terão que comunicar em formato eletrónico, tanto no B2G como no business to business, quer no business to consumer. Portanto, isto vai ser acelerado de uma forma muito repentina e as empresas que operam em diferentes geografias têm que estar preparados para essa grande transição. Se olharmos, peço desculpa, se olharmos para Portugal, e falando um pouco de Portugal de uma forma assim muito breve, percebemos que Portugal iniciou a faturação eletrónica em 2019, houve uma série de prorrogações, isto tinha a ver na altura com o Covid e com a situação pandémica que o país enfrentava, e atualmente percebemos que, uma vez mais, foi prorrogada o envio do documento assinado digitalmente, considerado como um documento eletrónico, ou seja, há duas formas de enviar faturação eletrónica em Portugal. Uma é verdadeiramente faturação eletrónica, que é um file no formato CIUS-PT, e outra é enviar um documento, um PDF assinado digitalmente, que confere que esse documento seja considerado uma faturação eletrónica. Portanto, havia uma diretiva no ano passado que todos os documentos enviados pelas empresas em PDF deveriam estar assinados através de uma assinatura qualificada até o final do ano de 2023 e iria iniciar em janeiro de 2024, mas depois, em dezembro de 2023, houve novamente uma prorrogação que adiou esta obrigação legal entre as empresas de enviar os documentos em PDF assinados. Portanto, em 2025, esta medida, a não ser que seja novamente adiada, vai obrigar com que as empresas ou enviem em formato eletrónico, formato CIUS-PT, ou caso enviem os documentos em PDF, terá que ser assinado digitalmente. Atualmente também houve algumas transformações, desde a introdução do QR Code nas faturas, ou seja, e o Act2 Code, ou seja, em que antigamente não era obrigatório, atualmente é necessário que seja comunicado tanto em formato eletrónico, ou seja, através de um file, o stringer do QR Code, como também num documento PDF tem que estar presente e visível o QR Code e o Act2 Code, que acaba por ser obrigatório. Uma vez mais, o arquivo terá que ser forçosamente durante 10 anos, tanto seja o arquivo digital como o arquivo físico, ou seja, já é considerado o arquivo digital compliance com a legislação portuguesa no que toca em termos de guardar todos os documentos tradicionais que as empresas trocam, sejam através de fornecedores, através de clientes. Portanto, na prática, este é o cenário português. Se o comparássemos esse cenário, por exemplo, com Espanha, percebemos que estamos muito atrás. Espanha já está no B2G, no envio de faturação eletrónica, e no próximo ano irá iniciar o business to business, essa transição digital. Portanto, não existirá mais PDFs e simplesmente usar a troca de documentos em termos de formato eletrónico. Isto, de alguma forma, atrasa a forma de ganho de eficiência das empresas. Mas eu não queria muito debruçar sobre aquilo que Portugal está a fazer. Eu queria simplesmente com que as empresas encarassem isso como uma nova forma de estar no mercado, e isso vai ser de uma forma muito breve, independentemente da lei portuguesa de alguma forma ajudar os empresários a se adaptar às realidades dos mercados. Portanto, quando falamos em empresas que estão em diferentes geografias, elas vão ter que se adaptar de uma forma muito rápida a essa transformação digital, uma vez que nós estamos um pouco atrás daquilo que se está a passar comparativamente com países na União Europeia. Eu queria vos falar também aqui sobre alguns aspectos importantes que têm a ver com os próximos forecasts. Como eu te falei há pouco, nós, em 2024, Portugal tem o B2G unicamente, com uma obrigação legal em envio de documento eletrónico. Em 2025, não irá se passar nada, é simplesmente a assinatura do PDF, uma vez mais, que é considerado um documento em formato eletrónico, mas na sua essência não é um PDF, não é um file. Portanto, mas o Estado português acaba por aceitar como um documento em formato eletrónico, mas se olharmos para outras geografias muito próximas, percebemos que Espanha já está nessa transformação digital, e França brevemente, ou seja, em 2025, 2026, vai ser também obrigatório o envio de documentos em formato eletrónico, unicamente formato eletrónico, para as entidades privadas, públicas e no setor business to consumer. Portanto, a Alemanha irá iniciar em 2028, portanto, uma grande transformação, sobretudo nas empresas de Estados-membros, e as empresas que operam nessas geografias têm que estar atentas a todas essas, digamos, regulamentações, porque senão entra em cumprimento. Um aspecto bastante importante que eu queria falar tem a ver com os desafios que as empresas portuguesas enfrentam. Pronto, já falei há pouco, os desafios têm a ver com manter a conformidade, ou seja, estar atento, sobretudo as empresas que operam em diferentes geografias, estar atento com os requisitos legais, porque existem penalizações e sanções caso as empresas não estejam em compliance. E depois tem a ver também com a forma como se cumpre os requisitos.
Ou seja, cada país tem um critério de regulamentações que vai desde a forma como se comunica com a entidade governamental e depois, posteriormente, é comunicado com os seus clientes ou com os seus fornecedores, mas tem que se também ter em contacto, tem que se ter atenção ao formato, ao aspecto técnico. Por exemplo, um caso muito fácil de exemplificar, em Portugal existe o formato CIUS-PT, que é o formato estabelecido em Portugal no que toca ao envio de formato eletrónico, mas se formos para a Espanha, o formato CIUS-PT já não serve, tem que ser o formato de fatura E. Portanto, em termos tecnológicos, as empresas têm que ter a capacidade ou ter um provider que os ajude na adaptação da forma como comunica nas diferentes geografias que operam. Outro aspecto importante, que acaba por ser um desafio, toda a comunicação nesses Estados-membros é uma comunicação que tem que ser ligada com as plataformas governamentais desses mesmos países. Portanto, quando se tenta encontrar um provider ou um broker, tem que se ter atenção que esse mesmo broker está ligado com as plataformas governamentais nos países onde é que eles atuam. Outro aspecto importante é encontrar um fornecedor adequado, não só com as vossas necessidades específicas, nos mercados onde é que vocês atuam, mas sobretudo que esteja atento em termos de compreensão das leis, porque no que toca a aspecto tributário, existe uma mutação muito rápida em termos legislativos. Na prática, o mais difícil não é estar em compliance, o mais difícil é permanecer em compliance. Portanto, é importante ter atenção quando escolhem um fornecedor no envio de documentos em formato eletrónico e no recebimento de formato eletrónico. E depois é importante também ter alguém, sobretudo o provider, que esteja de alguma forma sempre a conhecer o que é que se está a passar, o que é necessário fazer para se adaptar às constantes transformações. É verdade que existem riscos de cumprimento, existem sanções, caso não estejam em compliance nesses países, obrigam a perca de negócio. Quando falam em faturas de clientes na contas a receber, automaticamente isso implica não recebimento e origina um elevado disso, ou seja, um atraso no pagamento dessas mesmas faturas. Portanto, é importante ter em causa e conhecer bem os desafios que as empresas irão enfrentar quando atuam fora do mercado nacional. Os principais pontos que eu gostaria de frisar aqui que nós devemos considerar. Bem, a transformação digital, e quando olhamos para a área financeira, tem que ser trabalhada com antecedência, tem que ser feita de uma forma proativa e não reativa, ou seja, acaba por fazer parte de uma estratégia de crescimento do qual as empresas querem crescer nos mercados onde é que elas se encontram. Portanto, é importante planear com antecedência no mercado no que se atua, o que é que vai acontecer, para de alguma forma estarem preparados para essa transformação, porque a transformação não só implica a mudança do workflow de comunicação. Implica também uma mudança de estrutura e de organização interna dessa empresa para que se origine essa mesma comunicação. Portanto, um dos principais pontos é planear com antecedência aquilo que se irá passar. Outra questão bastante importante tem a ver com manter-se informado, e isso, uma vez mais, é importante vocês terem um fornecedor que vos ajude a estar informados, tanto a nível de conhecimento regulatório, como em conhecimento técnico para essa mesma transformação nos mercados, quer seja Portugal ou os mercados externos, no qual vocês atuam também. Outro aspecto bastante importante é passar em escala. Hoje estão aqui e amanhã querem estar, digamos, em outros mercados ou atuar em diferentes geografias. Portanto, não só escolher um fornecedor que esteja preparado para hoje, mas que esteja preparado para a vossa estratégia de crescimento a longo prazo. Portanto, isso também é um aspecto bastante importante a considerar. Outra situação importante é que preparem-se porque a fatura é um dos documentos. Portanto, quando falamos em documentos transacionais, a fatura é um dos documentos. Portanto, a obrigação começa com a fatura, depois vem as ordens, depois vem as guias de transporte, depois vem as guias de entrega, as guias de remessa. Portanto, isto não vai parar na fatura. A fatura é o primeiro documento a iniciar o processo. Mais à frente e será solicitado e será obrigatório o envio dos outros documentos em formato eletrónico também. Portanto, é importante estarem preparados para isso, porque a fatura é o primeiro documento, um dos principais, mas existem outros documentos por trás de uma fatura que têm que ser comunicados da mesma forma em formato eletrónico. É importante considerar a mudança. Isto já não é uma situação de, como eu costumo dizer, não é um nice to have, isto é um must have. Portanto, isto vai se passar mesmo, quer seja da nossa vontade ou do governo português, isto vai se passar a nível mundial e não se passa só na Europa, mas que nos restantes continentes a nível mundial, em que isto está mesmo a acontecer, isto vai se passar dentro em breve. Ou seja, quando olhamos para um cenário de 3 anos, percebemos claramente que isto 3 anos é uma coisa muito rápida em termos de
de mudança. Portanto, considerem, isto vai-se mesmo passar e vocês têm que estar preparados para essa transformação. Eu queria falar agora aqui um aspecto importante, tem a ver com a conformidade. E agora vou falar um pouco sobre a Pagero, apesar da primeira parte da minha apresentação falar um pouco sobre, sobre aquilo que vocês têm que fazer, aquilo que o aconselhamento que nós vos damos em termos de consultoria, como é que vocês devem adaptar. Agora quero falar um pouco sobre a Pagero. A nossa rede é uma rede em conformidade. O que é que isto quer dizer? Que nós somos uma empresa global, não estamos só em Portugal, como eu disse há pouco, nós estamos presentes em 140 países e estamos presentes em todos os países que obrigam este tipo de compliance. Portanto, um cliente que trabalha com a Pagero não terá dificuldade em se adaptar às diferentes regras de compliance nos diferentes países. Portanto, eu costumo dizer que quando muito mais complexo se torna o vosso cenário em termos de compliance, mais nós podemos ajudar em termos de simplificação desse mesmo processo. Portanto, nós suportamos todos os mercados em que atuamos, estamos em compliance com estes mercados, estamos ligados às plataformas governamentais desses mercados e um aspecto bastante importante é que nós ajudamos e alertamos os nossos clientes ao que se está a passar em termos de regulamentação nesses mesmos mercados. É importante frisar que nós temos partners nesses mesmos mercados que nós trabalhamos. Queria debruçar-me aqui sobre dois, sobre a Deloitte, a Price e também a Thomson Reuters. São as empresas em termos de tax reporting, que têm um conhecimento mais intrínseco do seu setor, que são nossos partners nesses mesmos mercados. Portanto, o que nós queremos oferir na prática é um conhecimento totalmente real do que se está a passar e daquilo que se vai passar nesses mercados, para de alguma forma ajudarmos os nossos clientes. Outro aspecto tem a ver com a rede de negócio independente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando olhamos para o cenário e tirando um pouco o aspecto cobrir o business to G, ou seja, envio de faturação eletrónica para as entidades públicas. Agora, olhando para um setor mais privado, percebemos que as empresas trabalham com sistemas diferentes. Ou seja, eu não quero estar aqui a falar sobre os RPs existentes no mercado nacional, mas existem centenas de RPs a nível mundial. Mas se uma empresa trabalha com um RP A, não quer dizer que o seu cliente trabalhe com o mesmo sistema, portanto. E quando se fala em comunicação de dados, é importante ter em conta que vai existir uma transformação desse mesmo ficheiro. Porquê? Porque quando se envia um ficheiro de um RP A, não quero estar aqui a definir nomes, e quando tem que ser comunicado para um RP B diferente, tem que haver aqui alguma coisa no meio que faça a transformação desse mesmo file para que seja convertido numa linguagem que o próprio RP que irá receber esta documentação possa receber. Quando nós dizemos que somos uma rede independente, nós somos uma rede agnóstica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, o nosso cliente, não tem que se adaptar a cada especificidade de cada seu cliente. É a própria Pagero que transforma esse mesmo formato de acordo com os aspectos, no caso o Business to G, que é o CIUSPT, mas, por exemplo, se tivéssemos que enviar um ficheiro no formato EDIFAC, que é um formato muito utilizado com o sistema SAP, nós fazemos essa transformação. Portanto, não é o nosso cliente que tem que fazer essa transformação, é a própria Pagero que se adapta às necessidades que os clientes do nosso cliente necessitam de receber. Isto é bastante importante ter em conta quando se elege um operador de faturação eletrónica. Porquê? Porque quando não existe digamos, esta facilidade de conversão de formatos, vai existir sempre um custo da transformação desse documento. Isso implica que cada vez que vocês têm necessidade de se conectar com um cliente ou um fornecedor tem que conectar com vocês, vai sempre originar um desenvolvimento desse mesmo ficheiro. Portanto, é bastante importante ter em conta ter um operador agnóstico que possa se adaptar às realidades que existem nos mercados onde é que vocês atuam, tanto no setor business to G como no setor business to business. Portanto, um aspecto positivo que eu vos queria realçar é que nós somos agnósticos e somos um operador independente. Outro aspecto importante tem a ver com a rede aberta de negócios. O que é que isto quer dizer, este conceito de rede aberta? Se olharmos para Portugal e percebemos que existem N operadores de faturação eletrónica e cada operador comunica dentro desse mesmo operador. E quando necessitamos comunicar fora desse mesmo operador, existem custos diferentes. Eu costumo dar um exemplo, e as pessoas em Portugal entendem perfeitamente este exemplo. Quando comparamos com as comunicações telefone, ou seja, telemóveis, na década de 90, eu lembro perfeitamente, nós tínhamos, na prática, em Portugal, tínhamos a Telacel, a TMN e a Ótimos, na altura. E quando nós comunicávamos fora do nosso operador de rede, tínhamos um custo diferente se comunicarmos dentro do nosso operador de rede. Isto, na prática, são redes fechadas. Ou seja, não existe um acordo de roaming,
podemos chamar assim, e que no tema de faturação eletrónica nós chamamos acordos de interoperabilidade. Quando existe uma comunicação em redes fechadas, ou seja, que é o caso que existia nas comunicações móveis na década de 90, as pessoas muitas vezes tinham vários telefones, e me lembro perfeitamente, existirem centrais telefónicas com diferentes cartões, para que quando a comunicação saísse fora do nosso operador, nós pudéssemos ter um custo, digamos, não tão alto comparativamente com aquilo que nós utilizávamos. O que se passa em Portugal é isto. Em Portugal, nós temos N operadores que trabalham de uma forma close, de uma forma fechada, e que obrigam a uma ginástica em termos de adaptação pelas empresas a adaptar-se a diferentes ecossistemas. Qual é que é a grande diferença? A Pagero é uma rede aberta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Pagero comunica com todos. E, como rede aberta que nós somos, nós não impomos nem desenvolvimento em termos de fecheiro, nem tampouco criar custos de conexões. Isto de alguma forma simplifica aquele conceito que quando se fala em faturação eletrónica fala-se em comunicações EDI. Ou seja, as empresas quando têm necessidade de se conectar com o cliente utilizam a rede EDI, ou seja, estabelecem uma comunicação através de uma EDI. Isto é uma forma de comunicação de rede fechada. Portanto, a grande vantagem de trabalhar com a Pagero, uma vez conectados à nossa rede, vocês têm tudo o que a nossa rede pode oferecer. Desde clientes que trabalhem com outros operadores, interoperabilidade. Eu não vou estar aqui a mencionar a minha concorrência em Portugal, mas certamente vocês conhecem. E nós estamos conectados com esses operadores. Portanto, se vocês tiverem um cliente nesse operador, nós iremos estabelecer essa comunicação com esse operador. O mesmo se passa se vocês tiverem que comunicar para as entidades governamentais, sejam elas utilizando o SPAP ou seja utilizando outros operadores, também já estão dentro da nossa rede. Portanto, isso é um aspecto bastante importante quando vocês elegem um operador de faturação eletrónica, é que tenha a possibilidade de se conectar com operadores concorrentes, na prática, fora da sua rede. E nós somos uma rede aberta comparativamente com aquilo que se passa em Portugal, que é o cenário das Closed Networks. Outro aspecto importante, quando falamos em contas a pagar e contas a receber, é importante frisar que a Pagero, ou seja, a conexão que liga a vossa empresa à Pagero é uma comunicação bidirecional. O que é que isto quer dizer? Tanto serve para enviar documentos como para receber documentos. Portanto, o esforço que vocês vão ter em termos de investimento é quase igual preparar-vos para enviar documentos para os vossos clientes e a mesma coisa é começar a receber documentos em formato eletrónico dos vossos fornecedores. Portanto, o que nós queremos é simplificar toda a forma de comunicação, seja do lado de contas a pagar, seja do lado de contas a receber, e em termos de compliance com essa mesma comunicação. E para finalizar, eu queria vos dizer que a digitalização não é um sprint. A digitalização financeira é uma maratona. É uma maratona porque, de alguma forma, obriga não só um esforço da própria empresa e dos próprios sistemas a adaptar à nova realidade comunicacional, mas porque nós temos, de alguma forma, um timeline que vai, de alguma forma, alterar a forma como nós trabalhamos, não só internamente, e como nós trabalhamos com os nossos clientes. Portanto, é importante, quando se encara e quando se enfrenta um objetivo de digitalização financeira de uma organização, estabelecer objetivos, quer sejam objetivos em termos de conformidade, ou seja, estar em conformidade com uma determinada diretiva de um determinado cliente no aspecto B2G, por exemplo. Temos a segurança, ou seja, temos a possibilidade de segurança do envio de documentação. Estamos a falar de documentação confidencial e, portanto, essa documentação tem que estar segura nesse canal de comunicação. Ter um maior controlo sobre as operações, uma vez que se comunicarmos dados, temos o controlo real dessa comunicação. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Imaginemos este cenário: vocês têm um cliente que recebe faturação eletrónica e vocês poderão enviar faturação eletrónica, mas esse mesmo cliente também recebe documentos em formato, como eu chamo, analógico, não tão digital. Uma comunicação eletrónica dá-vos uma informação de imediato, comparativamente com o envio de uma documentação via e-mail. A documentação eletrónica dá-vos informação que a fatura foi enviada e que a fatura não tem erros. Quando vocês enviam essa mesma fatura por um documento, por um formato analógico, o único suporte digital é a forma como vocês enviam através de e-mail, vocês não têm informação nenhuma do estado dessa fatura, não sabem se essa fatura está correta. Porquê? Porque ela necessita ser qualificada pelo vosso cliente internamente, através de processos de data capture ou OCR, permite uma qualificação dessa informação para que ela possa ser validada e possa ser integrada no sistema. A grande vantagem da faturação eletrónica é que, uma vez que é enviado dados,
ou seja, dados contidos nos sistemas, permite uma integração imediata no outro sistema. Isso permite ter uma traçabilidade dessa informação. E daí surgir a automação, ou seja, criar sistemas automatizados que validam e que fazem matching, por exemplo, quando recebem faturas com as ordens de compra previamente enviadas. Portanto, se for um objetivo de automação, tornar os sistemas cada vez mais rápidos e mais, ou seja, não ter uma atividade tão humana no que toca à análise de informação e ter uma capacidade mais de qualificação dos próprios sistemas. Importante frisar que um dos principais objetivos poderá ser a resiliência. A resiliência, hoje em dia, nós enfrentamos a resiliência no passado com os tempos de pandemia. De uma forma geral, tivemos que ir todos para casa e tivemos que adaptar a uma forma digital. Mas é verdade que a comunicação através de dados em formato eletrónico permite-nos uma possibilidade de estar a trabalhar em qualquer parte, porque a única coisa que necessitamos é um computador ligado à internet e automaticamente temos acesso a toda a informação enviada e recebida dentro dos nossos sistemas. Outro aspecto importante tem a ver com a sustentabilidade, ou seja, percebemos que a comunicação eletrónica, além de ser muito mais rápida, muito mais eficiente, acaba por ser muito mais sustentável e mais amiga do ambiente em termos de escala. Não queria falar em termos particulares, mas se olharmos isso de uma forma de escala, percebemos que uma tecnologia é muito mais sustentável e acaba por ser uma tecnologia também, uma das bandeiras da digitalização tem a ver com a sustentabilidade e com, de alguma forma, reduzir a pegada ecológica. E eu não tenho muito mais para vos poder apresentar. Eu não sei se há alguma questão do vosso lado, mas passo para a Margarida para gerir algumas perguntas que podem existir. Estou aberto Obrigada, a Duarte. responder. Deixava então aberto à audiência para colocarem questões. Realmente esta questão da digitalização traz muitos desafios, não é verdade? Na prática são desafios porque, sobretudo, eu noto, trabalhando no mercado português e com empresas portuguesas, noto que muitas vezes as empresas são apanhadas, desculpa a minha expressão, na curva. Quando de repente Pois, são comunicadas por um cliente que já não podem receber dessa forma, terá que ser enviado de outra forma. E existe digamos, uma gestão reativa é satisfazer essa necessidade imediata, quando se olhasse se pudesse ser analisado de uma forma mais proativa, havia um tempo de adaptação a essas novas realidades. Eu acho que porquê? Porque eu não sei se está aqui na audiência, mas se comprares uma empresa que trabalha unicamente em Portugal, com uma empresa que trabalhe com clientes fora de Portugal, são duas realidades totalmente diferentes. claro, Portanto, há que ter em conta que o mundo está a mudar, independentemente de Portugal continuar a prorrogar leis. Mas lá fora continua a mudar. E aqui em Espanha, 2025 vai ser um cenário totalmente diferente do que é hoje. Portanto, estamos a falar num espaço de 11 meses. pois. Muito mais acelerado, não é? Sim, Sim, e de e acho alguma que forma, aqui é uma questão, é o push que está a acontecer, que vai, não é, provocar essa mudança, não é? Vai ser, como estava a dizer há pouco e bem, quando os clientes começarem a dizer que o processo tem que ser implementado, ah, torna-se torna-se evidente que é preciso fazer essa alteração, não é? sim, eu também só queria também acrescentar aqui um ponto importante. As empresas não devem enfrentar isto como uma obrigação pelo aspecto legal, porque o é, mas para uma melhoria da forma de comunicação e no ganho de eficiência da forma de comunicação. Pois, E eu não sei se estamos aqui pessoas da área financeira, mas percebemos que um documento, uma fatura, vamos olhar para o fluxo de contas a pagar. Uma fatura recepcionada por um fornecedor implica minutos e tempo na qualificação. E muitas vezes as áreas administrativas perdem tempo não é só na análise de informação, mas na análise de erros nas faturas provenientes de fornecedores. Porquê? Porque não existe um sistema que possa pré-validar a informação antes de ser recepcionada pela empresa. E muitas vezes as empresas enfrentam erros consecutivos e isso atrasa não só a forma, o pagamento aos fornecedores, mas também atrasa toda a burocracia e todo o trabalho e todo o investimento interno na resolução desse problema e na forma de comunicação. Portanto, o que é que traz a digitalização? Traz automatismos de validação antes de nós recebermos essa informação nos sistemas. Isso permite-nos receber informação totalmente correta e trabalharmos sobre uma base de informação válida, em vez de trabalharmos sobre uma informação que não sabemos se ela é válida para poder ser integrada aos nossos sistemas. Portanto, a grande vantagem nisto
quando olhamos para a gestão financeira, tem a ver com eficiência. Portanto, as empresas têm que se adaptar que eu costumo dizer que em termos de workflow interno, nós continuamos a trabalhar como trabalhávamos há 100 anos. A única diferença é que as coisas não chegam por correio, pelo senhor das CTTs, chegam pelo e-mail. Mas Pois. o e-mail acaba por também ser uma dificuldade, porque podemos ter sistemas que captem a informação, podemos ter pessoas que qualifiquem a informação, mas os sistemas estão preparados para ser analisados internamente. Portanto, temos que dar este passo seguinte. Portugal está um pouco atrás do que está a passar no mundo. E quando nós enfrentamos economias que se tornam mais competitivas, não só no ganho de eficiência na forma de comunicação, nós partimos um pouco mais atrás comparativamente com outros. E daí uma questão da gestão reativa ao processo em vez de uma gestão proativa. Portanto, encarem sempre o processo de utilização como ganhos financeiros e tentem criar objetivos de que possam medir esses mesmos ganhos financeiros, em termos de retorno de investimento, comparativamente com comunicação analógica versus uma comunicação digital. Muito bem. Bom, parece que não temos aqui grandes curiosos, ficou tudo esclarecidíssimo. Ok. Bem, deixemos assim então. Este, este episódio vai para as nossas redes e para o nosso canal do YouTube, portanto vai poder ser visto e revisto nos nossos canais. Resta-me agradecer ao Duarte a sua disponibilidade para estar aqui hoje e muito obrigada pela sua apresentação. Eu Obrigada que a todos agradeço. e até à Um próxima. um resto de um bom dia para todos. Obrigado. Deus, Com bom dia. licença. Com licença.